Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Como no último vídeo, essa é a segunda parte do reparo do nosso gradiente S125, né? Como eu comentei, é um processo de desmontagem fácil, né? Não me ative muito a capturar isso para vocês porque é fácil, até a tampa inferior, superior e a frontal, tá? Bom, eu vou dar uma passada aqui, fazer uma panorâmicazinha pra gente ver ele. Então, a coisa é mais ou menos essa, tá? A gente tem aqui a parte dianteira dele, né? Parte do deck que eu já soltei pra gente poder visualizar depois, né? Os VUs, temos aqui transformador, temos aqui a parte de amplificação de VU e a própria parte de amplificação de leitura, né? Aqui outra parte do circuito, que também tem a parte de gravação, reprodução, comandos VUs. Temos aqui os VUs que em algum momento eles foram trocadas as lâmpadas, tá? Aqui tá com uma fita crepe, depois foi bem feitinho o serviço e tudo mais, mas depois a gente vai colocar um termorretrátil. Eu vou colocar um termorretrátil aí para vocês verem como é que se faz. O pessoal que não está acostumado a mexer hoje é o que acredito que é o que se usa para uma solução muito boa para você fazer um isolamento. A gente vai soldar os fios, vamos remover essas crepes que foram colocadas e o termorretrátil, tá? Eu acabei descobrindo outra coisa, eu vou virar ele aqui para mostrar para vocês. Um momentinho só. O que acontece aqui? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês com mais... Deixa eu acertar certinho aonde eu preciso mostrar aqui. Aqui. Bom, a gente tem aqui uma chave de duas. Aqui, tá vendo? Se eu apertar, ela sobe. Se eu subir, ela desce. Aqui do lado dela, não dá para ver muito bem. Deixa eu ver se eu vou conseguir um ângulo melhor. Ela tá aqui, ela, tá? Também sobe e desce. Mas note uma coisa, olha a diferença. Tá vendo que essa chave aqui tá perfeitinha, tá quadradinha? Já tá vendo que essa aqui já não tá quebrada? Pois então, essas chaves aí, elas funcionam da seguinte forma. Elas selecionam entre gravação e reprodução. São chaves mecânicas que alteram o circuito se você está gravando ou você está reproduzindo. Nesse deck, elas trabalham em conjunto, tá? Existe um acionamento que fica aqui embaixo. Vamos tentar virar aqui um pouquinho. Ó, esse é o acionamento, tá? Ele tá solto um dos lados, né? Por conta que o outro lado tá quebrado também aqui embaixo, certo? O que isso aqui faz? Quando você pressiona para gravar lá no mecanismo, um sistema de hastezinhas acaba puxando isso aqui para baixo, ó. E quando ele puxa para baixo, ele comanda, vou tirar aqui o fio da frente, ele comanda as duas chaves ao mesmo tempo, a branca e a preta. Como a preta tá quebrada, ele não comanda ela, tá vendo? Então, é por isso que esse deck, a princípio, não tá gravando, tá? Eu acredito que eu tenho essa chave, eu vou substituir a chave, porque por mais que você tente consertar aqui, não vai ter nada que vai conseguir segurar isso aqui de forma eficaz e vai acabar quebrando de novo. Então, essa chave aqui, eu vou acabar trocando ela, tá? Bom, aqui a gente tem, aproveitando, a gente tem a parte de baixo da placa de pré, as seleções de cromo, fita Adobe, volume de gravação fica aqui,
né? Tem uma série de capacitores que a gente vai revisar depois. Talvez a gente faça um recap, a gente troca os capacitores, tá? Mas isso vamos ser meio criteriosos, vamos ver como é que ele vai gravar, né? Até porque tem muito capacitor bom aqui, tem capacitor Siemens, tem capacitor de marca que a gente não costuma, né? É claro que o recap é sempre salutar, mas que nem eu falei, eu já, não sempre, mas eu já peguei capacitor novo que não estava funcionando muito legal, né? Bom, então aqui a gente tem a plaquinha da fonte, aqui a gente tem o transformador que alimenta ele, a parte de baixo do deck. Vamos dar uma olhada no deck. Esse deck, a princípio, esse mecanismo, ele tá muito bom até. Se a gente observar aqui, ó, essa aqui são os roletes de tração e as respectivas borrachas, a gente chama de pneuzinho deles aqui, tá? Eu tenho 2, certo? Não me parece que isso foi trocado, tá? Até porque eles não estão derretendo como esse tipo de borracha geralmente faz. E esse amarelo aqui na ponta do plástico, um equipamento fabricado no final dos anos 80, isso é normal, tá? E aqui existe um freio que ele quando você dá um stop no aparelho, para a fita parar imediatamente, ó, tá vendo que tá mexendo ali, ó? Ela vai parar e vai frear, tá? Tanto esse aqui quanto do outro lado também. Esse freio vai funcionar da mesma forma, ó. Tá liberado, né? Subindo, ó. Tô conseguindo girar com facilidade, mas ele trava, olha, tá pegando bem. E, essa pequena roda plástica é o que faz o fast forward, quer dizer, para ele avançar, para ele retroceder, essa roda vai mover para lá e para cá, vai colar nessa borracha, vai aderir na borracha e vai fazer ele girar para lá e para cá. E isso está funcionando bem também, eu consigo frear ele aderindo à roda. Então isso aqui está num estado muito bom, tá? Eu fico até na dúvida que se isso sofreu alguma manutenção faz muito tempo, tá? Eu acredito que ali que não sei se nem chegou a ser nos anos 90, tá? Essa segunda correiazinha aqui é a correia que usa o counter aqui, ó. Tem o contadorzinho de giros, tá? Deixa eu destravar o freio aqui, ó. Então ela tá girando ali o último dígito, ó. Isso aqui é o que conta, faz a contagem da fita para você marcar o ponto que você começou uma gravação ou tem um ponto preferido ali que você queira reproduzir depois, você zera ela aqui e tudo mais, tá? A data do motor é junho de 1980, 16 de junho. Eu acredito que isso aqui geralmente deva ter sido montado ali no mês de outubro, mais ou menos de 1980 pela data do motor, tá? Como a gente já viu no outro vídeo, eu já medi a velocidade disso aqui. Com o osciloscópio teria que ser 440 Hz, ou seja, em um segundo. O áudio teria que ser as ondas, a forma de onda redonda do áudio teria que contar 440. Esse cara aqui deu 443, que olha, acredita, é praticamente a mesma coisa. Daí me surpreendeu um pouco esse funcionamento dele, tá? Então a gente vai substituir aqui um pouquinho, que tá ela não derrete, ela não tá derretendo, porque às vezes a correia ela derrete, vira uma pasta horrível, até difícil de tirar, tá? Não é o caso desse. Agora o lado de trás do deck, tá? A gente tem aqui também o capstan, tá? Hoje, isso aqui na verdade, existe uma correia que vai direto pro motor, tá? E entre outras coisas que o motor move é o capstan. Lá do outro lado tem um eixo e um rolo pressor, que estão aqui, quer ver? Ó, a gente tem aqui o eixo, né, do capstan e o rolo pressor. Quando você reproduz a fita, isso aqui sobe e pega a fita aqui no meio e traciona ela, tá? É isso que basicamente é isso
a saúde desse componente aqui do rolo compressor, que também não tá ruim, mas a gente vai trocar de qualquer forma, porque a gente tem aí novo de estoque antigo, tá? A gente vai substituir isso aqui também. É isso e o giro do motor que faz com que a fita passe numa determinada velocidade. Essa velocidade aí, por curiosidade, é 4,76 centímetros por segundo, ou seja, em 1 segundo passa 4,76 centímetros de fita pelo cabeçote, tá? Então, o que acontece? O Capstan, isso é uma comparação dos dias de hoje, tá? Eu tô tentando ser bem didático aqui, partindo do princípio que nem todo mundo sabe como funciona um deck, tá? O mecanismo de um deck. Então, esse cara aqui é pesado, ele tem um pesão, ó. Isso evita o que a gente chama de Owen Flutter. O que que é isso? Você tem variações de frequência, então fica aquele não fica uma frequência suave, né? Então, quanto mais pesado isso, se a correia estiver em boa condição, o motor também, você tem um flutter bem baixinho, você não tem oscilação. Então, esses decks dessa época, tá? Eles têm um senhor de um Capstan aqui, tá? É pesado mesmo, tá? Então ele vai manter sempre a rotação muito em dia, vamos dizer assim. Vai ser muito precisa, tá? Veja bem, a gente tá falando do equipamento da década de 80, tá? Um outro vídeo mais atrás que eu tenho ali de um mini system da Sony, agora recente, eu até falo que ele é uma fichinha, realmente, ele parece uma moedinha, parece uma arruelinha, é muito leve, então ele não tem inércia, ele depende muito da precisão do motor para não ter esse Owen flutter, essa flutuação. Mas assim, é um tipo de coisa que você nota mais em equipamento, tá? Medindo, né? Se o motor tiver com muito problema de variação ou desgaste no eixo, você nota mais ainda, né? Mas a princípio esse cara aqui é coisa boa, tá? A correia, ela tá boa, tá? Um teste que a gente pode fazer é segurar aqui no motor e girar o capstan e ver se ela patina. Ela patina muito pouco, tá? Mesmo assim, como a gente tem original de estoque antigo, a gente vai substituir ela, tá? A gente não sabe quando foi trocada, né? Aqui é a parte de trás do contador, lembra daquele contadorzinho de números? E o legal é que isso aqui é o auto-stop, ó. Essa parte aqui, ó, é um ímã redondo, certo? E ali eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar direito, ó. Essa peça aqui, ó, aqui dentro a gente tem uma ampolinha que tem dois contatozinhos, tá? Esses contatos ficam abrindo e fechando à medida que a polaridade disso aqui muda. Se isso aqui parar, quer dizer que parou o roller aqui que alimenta, que enrola a fita. Se parou, ele aciona um circuito eletrônico, tem um solenoide aqui e dá o auto-stop, desliga antes que... Ou porque a fita acabou, ou se a fita não acabou e deu algum problema mecânico, você não vai querer que a tua fita seja mastigada. Então é interessante esse sistema de auto-stop aqui, tá? Você tem um ímã que gira, muda a polaridade constantemente, um reed switch aqui que fica abrindo e fechando à medida que ele muda a polaridade e induz aqui. Em determinado momento você tem um contador, se esse contador fica um determinado número de tempo sem receber mudança de pulso, taf, ele liga o solenoide que desliga o deck, tá? Então a gente vai trocar a correia também aqui, tá? Essa correia, além de movimentar, a gente tem mais duas polias aqui, tá? Além de movimentar o capstan, ela movimenta aqui a outra polia que faz com que dê o forward e reward, que é o avanço e retrocesso automático, tá? Aqui tem uma poliazinha só para esticar, tá? Essa polia só guia, essa não tem função, essa passa lá para dentro, né? Aqui a gente tem uma outra, um outro pedaço do mecanismo que também é do fast forward, mas só que é só do enrolador da fita, vamos dizer assim. Também tem um famoso pneuzinho que a gente chama aqui. Me parece que também não foi trocado. Ele está em boa condição, está em muito boa condição. Pela cor do plástico e pela cor dele, a gente vê que ele não foi trocado, tá? Se foi lá no começo dos anos 80, tá? O que eu não acredito muito. Depois, na terceira parte, a gente vai pegar e vai abrir
esse deck inteiro e vamos trocar as correias, vamos lubrificar o capstan, lubrificar aqui o encosto do capstan, né? Trocar a correia certinho. E beleza, depois vamos ver se eu vou ver se eu tenho a chave, aquela chave que está quebrada ali. Se a gente não tiver, a gente vai encomendar a chave para usar uma chave correta, porque ele não tem muito como arrumar aquilo. Eu não me sinto seguro em arrumar, e porque não tem cola, o plástico é pouco, então o ideal é comprar uma chave legal. Lembro que a chave é aquelas duas que eu mostrei para vocês ali, que passam para gravação e reprodução no modo do deck, tá? Então isso aí a gente vai ver se arruma para ficar de categoria. No mais, o deck tá muito bom, tá limpo, não foi muito fuçado, tá? Então hoje a gente vai fazer uma coisa bem simplesinha. Eu vou trocar ali os LEDs. Aliás, desculpa, o isolamento que foi usado na época nas duas lâmpadas que foram trocadas ali, tá? E vamos deixar com termorretrátil, até para vocês conhecerem como é que funciona o termorretrátil, tá? E depois, no segundo momento, no próximo vídeo, a gente vai trocar, vai mexer no deck, vamos desmontar o deck, vamos revisar ele, vamos trocar as correias, tá? Vamos lubrificar ele. Depois a gente troca as chaves. Eu vou dar um momentinho aqui no vídeo, vou dar uma pausa para poder posicionar o deck melhor para mostrar para vocês a troca e a instalação do termorretrátil ali, tá? Só um momentinho, já voltamos. Pronto, pessoal, já ajeitei aqui, eu resolvi mostrar uma coisinha pra vocês, tá? A maioria dos decks... importante, aquelas chaves que eu mostrei ali, as mecânicas que selecionam entre gravação e reprodução, ali, até em decks da década de 80 já, mas não nacionais, elas já foram substituídas por circuitos sólidos, tá? São circuitos eletrônicos que fazem a seleção entre gravação e reprodução, então não existe mais mecânica nisso, então... dá menos problema desse tipo aqui, tá? Eu resolvi deixar aberto aqui o deck posicionado. Alguns decks, quando você liga eles, o motor começa a funcionar, fica funcionando. Então aqui para vocês verem, ó, eu vou ligar ele, ó, o motor tá girando, tá mexendo ali a polia. Aqui ele tá tentando desligar o deck, o solenoide lá tá batendo para desligar, porque ele não tá, ele tá desposicionado aqui. Ele encaixa em outra parte ali, mas é isso que ele está tentando fazer, tá? Ele tá vendo que não tá girando e está tentando dar um auto-stop no deck. O que a gente vai fazer, ó, as duas lâmpadas estão funcionando perfeitas, tá? A gente só vai melhorar aqui essa... a gente vai tirar e vai colocar um termorretrátil onde o pessoal usou essa fita crepe aqui, tá? A gente vai melhorar até porque isso aqui vai acabar saindo, tá? Eu vou reposicionar a câmera de novo para poder pegar melhor essa parte. Um momentinho só de novo. Pronto, pessoal, voltamos aqui posicionados agora. Bom, o termorretrátil, na verdade, é isso aqui, tá? É como se fosse um tubinho, né? Deixa eu posicionar aqui para vocês verem onde é que vocês estão enxergando aqui. Fica melhor dessa forma aqui. Então, ó, tá vendo? É um tubinho, certo? Que quando ele é aquecido, ele se retrai, né? Então você pode aquecer isso com isqueiro, com muito cuidado, à distância. Pode usar o soldador, com cuidado também. Pode usar um soprador térmico, tá? Para fazer. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai substituir esse reparo aqui por um termorretrátil, tá? Então para isso a gente vai precisar de um alicate de corte. Tô pegando aqui um alicate normal. Solda, né? E um soldador, uma estação de solda, ou soldador normal que você tiver em casa, tá? Vou tentar posicionar aqui para pegar bem certinho os passos, tá? Vou pegar esse cara aqui primeiro, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vamos cortar aqui. Aqui tem uma coisa desnecessária, tá? Observa que foi feita uma ponte aqui porque são em série essas duas lâmpadas, tá? Foi feita uma ponte aqui com um fio para outra lâmpada. Então eu posso eliminar essa ponte e eu posso deixar isso aqui direto, tá? É um ponto a menos para dar problema de mau contato ou coisa parecida. Me desculpe se eu não estiver posicionado aqui, é que meu espaço aqui é um pouquinho limitado.
Então, vamos fazer isso aí, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos eliminar a ponte, tá? Vamos cortar aqui e vamos cortar aqui. Depois disso feito, a gente vai pegar, vai descascar um pouquinho um fio. E antes de eu descascar o segundo fio, eu vou cortar aí na faixa de 1 centímetro de termorretrátil, tá? Tá aqui, certo? Mais ou menos isso aqui de termorretrátil, ó. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem direitinho, tá? Tá aqui ele. E vou inserir aqui. Não dá para esquecer e soldar e deixar o cara fora, tá? Vou deixar ele longe, né? Vou descascar a segunda parte. Vamos proceder aqui vamos fazer aqui vamos fazer uma emenda do tipo plana, até para não gerar muito, 1,5 milímetro aquele termorretrátil, então eu não quero deixar a emenda muito grossa. A gente já tem uma emenda boa, tá? Deixa eu ver se ela tá bem posicionadinha ali, tá? Vamos tirar isso aqui para não confundir vocês. Mais uma vez, desculpe aqui o ângulo, que eu tô na outra bancada, é um pouco mais apertado. Termorretrátil longe, tá? Porque a gente vai esquentar aqui. Então aqui a gente vai pegar o soldador. Vamos pegar um pouco de solda aqui. E vamos soldar aqui, tá? Um pouquinho de solda no soldador, a ponta sempre limpa. Aquece o local que vai ser soldado. Coloca um pouco de solda, pronto, tá soldado, tá? Agora, eu não vou puxar o termorretrátil agora, porque se eu puxar, tá quente, eu vou ter dificuldade, ele vai começar a encolher antes e vai travar no meio. Bom, já tá frio, tá? Então agora o que a gente vai fazer, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo que ele tá passando tranquilo? Tá, o que eu vou fazer agora, tá? Vou centralizar. No meu caso, existe isso aqui também, mas eu não vou usar porque nem todo mundo tem em casa, tá? Isso aqui é isso é um soprador de uma estação de solda, tá? Ele sopra calor ali, tá? Mas como nem todo mundo tem em casa e pode fazer isso em casa, a gente vai usar o soldador. Como é que a gente vai fazer? De forma bem simples aqui, tá? Eu vou passar aqui embaixo. Aqui eu consigo ver, visualizar que ele tá encolhendo, tá? Já aqui, ó, nos quatro vértices dele, vamos dizer assim, ó. O que vai acontecer agora? Ele secou e ó, tá vendo? Não mexe mais, nem para frente, nem para trás, tá? Fez uma unhãozinha bem legal. E beleza, aqui tá resolvido esse problema. A gente eliminou esse cara aqui que não precisava estar ali, ele era uma extensão, mas as duas lâmpadas elas alcançam, tá? E agora a gente precisa refazer essa aqui, que é o mesmo processo, tá? Vamos ver como é que tá posicionado para vocês verem aqui. Aqui. Mais ou menos aqui. Vai ficar um pouco mais para baixo. Mais uma vez, me desculpem aí, mas é o espaço que a gente está tendo aqui. Até porque o meu tripé de câmera não é muito bom. Beleza? Certo? Vamos pegar lá o nosso centímetro de termorretrátil de 1,5 milímetro nesse caso. Não vamos esquecer de colocar aqui, tá? Porque senão você emenda e aí não dá mais. Sempre lembrando, tá? Soldador e coisa e tal, ele queima, tá? É óbvio. Então, sempre muito cuidado, quem tem pouca prática para fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é uma coisa que você não precisa usar só nesse projeto. Você pode usar por emenda comum na tua casa, tá? Sei lá, daqui a pouco você tem um radinho lá, escapa algum fiozinho de algum lugar ou alguma coisa assim. Ao invés de você usar fita isolante, você usa o termorretrátil. Aí você compra em rolo de 5 metros, de metro, nas eletrônicas, né? Então, e não é caro, eles vendem até 1 metro. Então estamos aqui, ó, termorretrátil já preparado.
Vamos pegar aqui, vamos fazer aquela famosa técnica de fazer uma solda plana, porque eu não quero que fique muito grosso ali, porque senão o termorretrátil ele tá passando difícil aqui, tá? Se eu aumentar demais, ele vai me dar problema. Então vamos lá, soldador, vamos dar uma limpadinha na ponta, certo? Tá aqui, aquece o fio e distribui a solda no fio, tá? Pronto. Vou esperar esfriar um pouco. E vamos lá. Pode ver aqui, ó. Já foi. Viu aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho mais alto. Tá vendo que ele já entrou mais difícil? Mas ele vai, tá? É só um pouquinho, ó. Beleza, joia, ó. Então, mais ou menos, a solda tá aqui no meio. Então, o velho processo de deixar o termorretrátil, literalmente falando. Vamos ajeitar de novo aqui a câmera, tá? Mesmo esquema. Um ladinho aqui, outro ladinho rápido aqui, aqui e aqui. Beleza? Ó, nem para trás, nem para frente. Isolou perfeitinho, tá? E vamos pro último cara aqui, que tá desse ladinho. Vamos ajeitar aqui. Eu prometo para vocês que eu arranjo um tripé melhor, arranjo um recurso melhor e limpo minha outra aquela bancada que vocês viram, a outra bancada que eu tenho atrás, que fica o amplificador e fica o computador, então ali é um pouquinho maior, mas a bancada que fica os equipamentos de solda, coisa e tal, é essa aqui. De novo o nosso termorretrátil, 1,5 centímetro mais ou menos. Lembrando, tomada desligada, tá? Segurança, tá? Isso aqui tá desenergizado. Aquela hora que eu liguei para vocês foi com muito cuidado para ilustrar o movimento do mecanismo. Desenergizado, tá? Qualquer coisa que vocês vão consertar, desenergizado. Tá, algumas limitações do termorretrátil é o seguinte: você não vai emendar um cabo que tem uma alta corrente, tá? Com termorretrátil. Você vai usar um conector Sindal, que é aquele que tem os parafusinhos, né? Esse tipo de coisa, porque o termorretrátil ele pode encolher demais pela temperatura do fio e pode vir a provocar ali um desolamento, vamos dizer assim. Ele vai ficar sem o isolamento e a gente não quer isso, tá? A gente quer que ele fique bem isoladinho. Esse circuito especial aqui, em especial, deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí, tá? Esse circuito em especial é um circuito de baixíssima corrente, são duas lâmpadas de baixíssima corrente, tá? E tensão baixa também, então aqui a gente não tem problema de aquecimento, né, excessivo por corrente nesses fios que a gente tá fazendo essa manutenção aqui, tá? De novo, aquela técnica da solda plana, porque a gente não tem muito espaço, tá? Aquece o fio, aquece a solda, tenta deixar bem retinha, beleza? Agora vamos aguardar secar um pouquinho, tá? Se eu puxar agora, ele tá começando a esfriar o termorretrátil, retrai, eu não consigo colocar ele até o final. Agora já tá dando pra gente puxar ele aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Estamos conseguindo enxergar, tamo. Ó, beleza, beleza pura. Mais ou menos até aqui. A emenda deve estar no meio. Tudo de novo, tá? Pronto. Por exemplo, agora eu não vou mais usar o ferro de solda, vamos desligar ele aqui bonitinho. Em tese está beleza. Agora vamos posicionar tudo aqui. Eu já deixei pré-ajeitado para poder ligar ele sem ter perigo,
tá? E a gente verificar se vai funcionar tudo certinho. Se tudo deu certo, deve rodar as duas lâmpadas, e foi o que aconteceu, tá? As duas lâmpadas estão aqui funcionando, né? Eliminamos aí o auto-stop dele aí, louco para desligar. Deixa eu ver se eu consigo parar um pouquinho o ruído, ó. Duas lâmpadas funcionando. Vou desligar para parar o ruído agora. Temos aqui, vamos desligar ele aqui da alimentação. Temos aqui, ó, eliminamos um cabo a mais, que não haveria o porquê. Tava uma emenda bem feitinha, mas já que você pode fazer com o recurso do termorretrátil, a gente geralmente faz, certo? Bom, esse foi um vídeo até mais ou menos rápido, um vídeo mais demorado, quer dizer, não foi tão rápido, meia hora, né? O próximo vídeo vai ser mais demorado, a gente vai mexer no deck, tá? Esse deck eu vou tirar ele fora, vou tirar toda essa parte aqui, a gente vai ficar só com ele na nossa frente, vai fazer teste de correia, troca de correia, aliás, lubrificação, troca de rolo pressor, vamos limpar, limpar a cabeça de gravação, aí, aliás, de apagamento e reprodução gravação, vamos limpar ele geral, desmontadinho, que você tenha um acesso melhor, vamos deixar zeradinho, tá? Depois disso a gente vai mexer na chave, vai ser num outro episódio. E o último episódio vai ser quando ele vai estar todo limpinho, ó, porque, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá o painel dianteiro dele, a gente vai deixar ele bem limpinho, vamos limpar as laterais, a tampa superior, vamos ajustar. Depois vocês vão ver como é que se ajusta a velocidade do deck usando uma fita padrão, né? E o bias também, ou o azimuth, que é para o cabeçote ficar alinhado com a fita e conseguir reproduzir perfeitamente aí as frequências mais altas, né? E por enquanto é isso aí, espero que vocês gostaram. Foi uma coisa bem simples hoje, foi mais para mostrar o deck aberto. E aí eu resolvi dar essa diquinha aí para quem não é acostumado muito a mexer com a eletrônica do termorretrátil, tá? O termorretrátil eu uso há alguns anos e ele é legal porque dá um acabamento muito bom e a coisa fica mais certinha, mais bonitinha, e eu acho que tem que ser por aí mesmo, tá? Não custa, não é demorado. Então sempre assim, ó, vai mexer, desliga o equipamento da tomada, você tem que entender no que você está mexendo, tá? Vai mexer com soldador, cuidado, ele queima feio mesmo, tá? Então tem que ter um cuidadinho para isso, tá? E é isso aí. Então muito obrigado por ver aí nossos vídeos, tá? Na próxima a gente vai mexer no deck. Então, um grande abraço.